Imagina que a gente tem uma máquina do tempo e ela nos leva direto para o ano 2000, há 25 anos. Parece que foi ontem, né? Mas quem viveu nessa época sabe bem como tudo era diferente, tanto na tecnologia quanto no dia a dia. A internet ainda estava engatinhando, o celular era coisa de gente rica e só servia para ligação. E ter um computador em casa era um verdadeiro luxo. Se você não é dessa geração, agora é a sua chance de descobrir como seus pais ou irmãos mais velhos viviam no comecinho dos anos 2000. Então fica até o final do vídeo, porque tem muita coisa curiosa para relembrar. Os anos 2000 começaram com altas expectativas para o novo milênio. E um Brasil que ainda sentia os reflexos das grandes mudanças dos anos 90. O Plano Real, lançado em 1994, seguia impactando a economia, trazendo mais estabilidade financeira para a população. E lembra do bug do milênio? Muita gente achava que os computadores iam simplesmente enlouquecer na virada do ano e causar um caos mundial. Muita gente correu para os bancos imaginando que o dinheiro ia sumir da conta, mas no fim nada aconteceu. No cenário político, o presidente do Brasil era Fernando Henrique Cardoso, que estava no segundo mandato depois de ser reeleito em 1998. O país já tinha passado dos 170 milhões de habitantes e vivia um momento de transformação, com a chegada dos celulares e a tão famosa internet discada, aquela que fazia um barulho infernal para conectar e ainda derrubava a linha do telefone. Dinheiro e poder de compra. Agora, falando de dinheiro, a moeda oficial do Brasil já era o real, que tinha sido implantado em 1994 para dar um jeito na economia. E olha só como eram as cédulas da época. Existia a nota de R$1 e tinha até uma cédula de R$10 que era de plástico. Quem se lembra disso? Em maio de 2000, segura essa. O salário mínimo era de apenas R$151. No ano seguinte, ele subiu para R$180, mas ainda era bem pouco. Agora, prepare-se para ficar chocado com alguns preços de supermercado daquela época. Olha isso, meio quilo de café custava por volta de R$2,59. Uma lata de leite ninho era apenas R$2,99. E pasme, com apenas 5 centavos você podia comprar um pão francês. Imagina isso, um Volkswagen Gol novinho custava cerca de R$12 mil, enquanto um Fiat Palio, considerado um carro popular, saía por volta de R$14 mil. Mas não pense que era fácil comprar um carro. Mesmo com os financiamentos se tornando mais comuns, as taxas de juros eram bem altas, o que tornava a compra parcelada um baita desafio. Tecnologia e internet. A chegada da banda larga no Brasil foi um marco e começou a transformar a forma como as pessoas acessavam a internet. Ter um computador em casa ainda era algo tão extraordinário que os famosos ostentavam fotos nas revistas usando seus computadores. E o notebook já existia, se você quer saber, mas era preciso ser um astro pop ou alguém igualmente rico para ter um desses. O MSN Messenger virou uma verdadeira febre entre os jovens, substituindo o antigo ICQ. Mas mesmo assim, o SMS ainda era a única forma de trocar mensagens fora de casa. Imagina só, nem sequer pensávamos em ter internet no celular. Na verdade, foi só nesse ano que os celulares começaram a se espalhar, mas ainda eram caros e serviam praticamente só para ligações. E quem era criança ou adolescente naquela época nem imaginava ter um celular. Era coisa de adulto e o preço era bem alto. Repare nessas imagens feitas durante uma festa para adolescentes em 2001. Nenhum deles está usando um celular. Isso acontecia porque simplesmente não era comum que adolescentes e crianças tivessem um celular próprio. Um dos modelos mais populares da época era o lendário Nokia 3310, que dependendo da operadora custava entre R$300 e R$500, o que dava uns 2 ou 3 salários mínimos. Ou seja, ter um celular não era coisa de assalariado. E como eram as escolas há 25 anos? Nos primeiros anos dos anos 2000, o Brasil ainda enfrentava desafios na educação. A começar pelo quadro de giz, né, gente? Ele ainda estava presente em 90% das escolas do país. As escolas particulares começaram a se multiplicar, tudo impulsionado pela crescente preocupação com a qualidade do ensino público. A busca pelo ensino superior disparou, e os cursinhos preparatórios para o vestibular ficaram ainda mais populares do que na década anterior.
Quem queria entrar em uma boa universidade precisava enfrentar uma concorrência cada vez mais acirrada. Desde 1996, o ensino básico já estava reformulado, sendo dividido em ensino fundamental e ensino médio, substituindo os antigos primeiro e segundo graus. As disciplinas também passaram por mudanças significativas. O foco estava cada vez mais acadêmico, com forte preparação para o vestibular, e matérias como cuidados com o lar e habilidades artísticas, que eram comuns nas décadas anteriores, começaram a ser deixadas de lado. E as aulas de informática começaram a aparecer nas escolas, mas a tecnologia ainda era limitada, e ter internet na escola era um verdadeiro luxo. Carros, motos e bikes. Nos anos 2000, os carros populares eram os reis das ruas. Modelos como o Volkswagen Gol, o Fiat Palio e o Ford Ka estavam por toda parte. Um Chevrolet Celta lançado nesse ano custava cerca de 80 salários mínimos, o que tornava a compra de um carro popular um grande desafio para muitos. Já os carros populares, mas de categoria superior, incluíam o Vectra e o Corolla, com preços em torno de R$20 mil, enquanto o Gol GTI podia chegar a R$25 mil. No mundo das motos, a Honda CG 125 virou febre, sendo muito usada tanto para trabalho quanto para o dia a dia. E a Honda Bis foi um marco para as mulheres, levando muitas delas a se aventurarem nas ruas. Mas era preciso desembolsar R$4 mil, a moda do ano 2000. O início dos anos 2000 foi uma mistura de estilos, onde a moda dos anos 90 ainda dava as caras, mas novas tendências começavam a surgir. A cintura baixa estava em todo lugar, e muitas vezes eram combinadas com tops curtos que deixavam a barriga à mostra. Minissaias e shorts bem curtinhos também estavam super em alta. Além disso, as roupas com tecidos brilhantes ou lantejoulas, que antes eram reservadas para a noite, passaram a ser usadas durante o dia também. As sapatilhas baixas se tornaram um calçado super popular. Os cabelos de 25 anos atrás deveriam ser lisos, o que causou uma enorme explosão no uso de pranchas e progressivas. Os homens, por sua vez, usavam as bermudas cargo e camisetas oversized, misturando um toque esportivo com a vibe da cultura hip hop. Enquanto o corte de cabelo arrepiado com gel era a escolha da maioria dos rapazes da época. No ano 2000, os óculos coloridos estilo aviador, que eram usados por muitos artistas da música pop, viraram tendência entre os jovens. E esse, minha gente, seria um look incrível e adequado para encontrar sua paquera em uma tarde no shopping. Você usaria roupas assim hoje em dia? Esportes e lazer. O país vivia a glória do tetracampeonato conquistado em 1994. E o Penta viria 2 anos depois. No Brasileirão de 2000, o Vasco da Gama se consagrou campeão ao vencer o São Caetano na final. No automobilismo, o Brasil ainda sentia a perda de Ayrton Senna, mas Rubens Barrichello começava a brilhar na Ferrari, tendo sua primeira vitória na Fórmula 1. Na música, o rock nacional estava em plena transformação, com bandas como Charlie Brown Jr., CPM 22 e Detonautas conquistando o público jovem. O pop era dominado por Sandy & Junior, enquanto o pagode romântico, com grupos como Catinguelê e Exalta Samba, dominava as rádios. As novelas da Rede Globo continuavam em destaque no horário nobre. Laços de Família marcou uma geração com a cena de Carolina Dickmann raspando a cabeça. No ano seguinte, Silvio Santos lançaria A Casa dos Artistas, o primeiro reality show do Brasil, acompanhando a tendência mundial. No cinema, a trilogia O Senhor dos Anéis conquistou o público, levando multidões aos cinemas. Mas o grande destaque de 2000 no Brasil foi, sem dúvida, O Alto da Compadecida, uma produção nacional de altíssima qualidade que encantou o público com sua mistura de comédia, drama e cultura brasileira. O anime explodiu no Brasil com desenhos como Pokémon e Dragon Ball Z, e se tornando febre entre as crianças e adolescentes. O público infantil também se encantou com a chegada das meninas superpoderosas e Bob Esponja. Se você gostou, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. E ativa o sininho para receber todas as novidades. E claro, compartilha com os amigos para espalharmos ainda mais essa nostalgia. Até o próximo vídeo.